Ok, meus irmãos, confissão de fé, nós estamos no capítulo de número 3, confissão de fé de Westminster, capítulo 3. Ok, antes de nós lermos e chegarmos no ponto que nós paramos, porque a aula de hoje é uma continuação, eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo de número 11. Mateus capítulo de número 11. Mateus capítulo de número 11. Antes de nós lermos o texto, eu quero falar um pouquinho mais sobre a confissão de fé, só para que os irmãos tenham bem gravado na mente. A confissão de fé, ela foi trabalhada na abadia de Westminster. Ela foi escrita por 120 teólogos, né? Cerca de 120 teólogos. Então, não foi o trabalho de um homem, foi um trabalho de vários estudiosos. E é um trabalho mesmo de aprofundamento nas Escrituras. Então, ela foi escrita com muita oração e com muita pesquisa. Os teólogos de Westminster, eles usaram como base tanto os teólogos da Reforma, né, os reformadores, quanto também os pais da igreja. Então foi um trabalho de pesquisa, um trabalho de estudo. E desse trabalho de estudo resultou a confissão de fé de Westminster. A confissão de fé não trabalha todos os pontos, né, ela trabalha alguns pontos da teologia no que se refere a parte da teologia que trabalha a salvação, que nós chamamos de soterologia, né? Soterologia que trabalha a parte da salvação. Então, meus irmãos, ela é inerrante? Não. É infalível? Não. Inerrante e infalível somente a palavra de Deus. Mas as igrejas reformadas, elas adotam a confissão de fé de Westminster. Algumas igrejas reformadas adotam ainda outras confissões reformadas como meio de expressão de fé, ou seja, a confissão de fé, ela declara aquilo que nós cremos, especialmente nos pontos que se referem à salvação. Só para os irmãos terem uma noção, né, do conteúdo da confissão, embora eu já coloquei no grupo da igreja a confissão de fé, os irmãos podem encontrá-la também no site da IPB, ipb.org.com.br, também no site do Monergismo, e também no site da Secretaria Executiva da Igreja Presbiteriana, também no site do Mackenzie, vários sites os irmãos vão encontrar a confissão de fé. Só clicar lá e baixar no seu celular. Então a confissão de fé, ela tem alguns capítulos. Entre os capítulos da confissão de fé, nós já vimos aqui, esse ano, das Sagradas Escrituras, também vimos de Deus e da Santíssima Trindade. Nós estamos agora no capítulo do Eterno Decreto de Deus, que é um capítulo que trata a respeito da predestinação. Depois nós vamos ver da criação, da providência, da queda, do pacto, de Cristo mediador. E depois vamos ver do livre-arbítrio, da vocação eficaz, justificação, adoção, santificação, da fé salvadora, do arrependimento para a vida e outros capítulos. Então, ou seja, cada domingo nós vamos tratar de um assunto. A confissão trabalha esses assuntos de maneira bem sintetizada, porém com profundidade. Ok, queridos irmãos? Então hoje nós estamos no capítulo 3, né, tratando do eterno decreto de Deus, que é um capítulo que trata a respeito da predestinação. Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28. Mateus capítulo 11, a partir do versículo de número 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então, em vários versículos da Escritura, nós vamos encontrar esse convite que é como um convite universal. Jesus está dizendo: vinde a mim, venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a igreja, quando ela prega o Evangelho dessa forma. Ela prega o Evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Jesus disse, vão e pregam o Evangelho àquelas pessoas que vocês sabem que serão salvas? Não, nós não sabemos quem será salvo. Jesus disse, vão e pregam o Evangelho a toda criatura. Então, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, né? O cansaço aqui, a sobrecarga, é o cansaço e a sobrecarga de uma vida de pecado, de uma vida que desagrada a Deus. Porque as pessoas podem estar cansadas, sobrecarregadas de muitas coisas, mas o fato aqui, para que aponta esse versículo, é isso. Então, o convite, ele é universal. Os homens têm liberdade para atender o convite? Têm liberdade. Então, a igreja, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que há liberdade. O ser humano, ele tem livre-arbítrio, né? Livre agência para responder ao convite do Evangelho. Só que a Bíblia também fala outra coisa. Vamos ver lá, João capítulo 6. João capítulo 6. Versículo 44, João 6, 44. Por um lado, nós vimos lá em Mateus 11, Jesus dizendo, venham a mim, né? Todo mundo está cansado e sobrecarregado, venha a mim. Por outro lado, vamos dizer assim, um outro lado da moeda, ninguém pode vir a mim, João 6, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, um outro lado da moeda ninguém pode vir, ou seja, ninguém pode atender o convite da graça, se não for movido pelo Pai, se não for trazido pelo Pai. Alguns tradutores chegam a essa palavra, né? Se o Pai que me enviou não o trouxer, essa palavra trouxer, alguns tradutores vão traduzir como arrastar, ser levado realmente, né? Pelo Pai. Então a Bíblia afirma as duas coisas. A Bíblia afirma a liberdade humana e a Bíblia afirma a soberania de Deus na salvação. Amém, queridos? Deu para compreender? Se a gente disser assim, não, Deus, o homem vai a Deus sem que Deus o leve a Cristo, né? Isso não é verdade, porque a Bíblia diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por outro lado, a Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Como se explica isso? Eu já vi um teólogo explicando da seguinte maneira. Você tem um portão, de um lado do portão está escrito assim, vinde a mim, você passa pelo portão. Quando você olha para trás, você lê por trás do portão, você veio porque o Pai te trouxe. Os irmãos estão compreendendo? Então, uma coisa não pode, uma afirmação não pode negar a outra. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus tem um propósito eterno. Qual é o propósito eterno de Deus? Deus tem um propósito de formar um povo para si. Depois da queda, e esse já era na verdade um plano eterno, mas depois da queda Deus começa a formar um povo para si. Qual a maior analogia da formação desse povo? A nação de Israel. Deus pega dentre todos os povos da terra e escolhe Israel para ser seu povo. Israel é símbolo de um povo espiritual que Deus está formando para si. Então Deus está formando um povo para Ele. E esse povo que Deus está formando para Ele mesmo, será o povo que vai habitar no novo céu e na nova terra.
Então, se nós olharmos, por exemplo, para Jeremias, capítulo de número 7, Jeremias, capítulo de número 7. Versículo 23 vai dizer assim: mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então Deus tem essa intenção, né, dele ser Deus de um povo. E eu separei aqui esse versículo, né, peguei aleatoriamente, mas olhando para as Escrituras, os irmãos vão ver que isso perpassa de Gênesis até Apocalipse. Se nós olharmos lá para 1 Pedro, capítulo de número 2, Pedro, capítulo de número 2, versos 9 e 10. Pedro aqui, já no Novo Testamento, ele tem a visão de que o povo de Deus, de que esse povo de Deus, esse povo esse povo eleito de Deus não é só Israel, mas são pessoas de todas as nações, incluindo os israelitas, ou tendo como, vamos dizer assim, a raiz principal os israelitas, né, os judeus, porque é dali que começou Deus formar o seu povo. Então veja ali, verso de número 9, 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9, diz ali, vós porém, está falando com o povo de Deus, vós porém sois raça eleita, né? Raça eleita, o que é raça eleita? Raça eleita significa um povo escolhido, amém, meus irmãos? Um povo escolhido, só que é uma raça não formada de uma raça desse mundo, né? É uma raça espiritual. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Veja ali, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus, meus irmãos, Ele está formando um povo, Ele está formando uma nação. E nós cremos que nós fazemos parte dessa nação. E isso pelo decreto eterno de Deus. Então veja aqui, eu vou ler rapidamente algumas coisas que nós já vimos. Só 2 parágrafos aí da Constituição, da Confissão de Fé, para nós continuarmos onde paramos. Então isso aqui nós já estudamos, eu só vou ler agora. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. E agora sim ele começa a falar, os teólogos de Westminster começam a falar do decreto, né? Pelo decreto e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, e outros preordenados para a morte eterna. Então, a Bíblia, quando fala de predestinação, ela sempre fala de predestinação para os salvos. Ela nunca fala de predestinação para os que não serão salvos. Então, a predestinação é algo para os salvos. Nós vamos ter que ler, meus irmãos, alguns textos para nós compreendermos, porque pelo decreto de Deus, né, esse decreto que nós já começamos a falar semana passada, esse decreto eterno,
que exalta e glorifica a Deus. Por esse decreto, alguns homens são predestinados para a vida. Alguns anjos são predestinados para a vida. Mas alguns homens são preordenados para a morte e alguns anjos são também preordenados para a morte. Então vamos ver 1 Timóteo capítulo 5. Versículo 21. Vamos ver com relação então aos anjos. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e os anjos eleitos, que guardes este conselho, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então veja aqui no versículo 21 que ele fala dos anjos eleitos. Esses anjos eleitos são os anjos escolhidos, né? Porque a palavra eleitos é a palavra escolhidos. Então há um número de anjos, que nós não sabemos que número é esse, né, de anjos, mas é um número muito grande de anjos. Nós sabemos que Satanás arrastou uma terça parte dos anjos, porque Apocalipse fala isso, mas os anjos que caíram, eles não podem mais ser restaurados ao seu estado original. E os anjos que não caíram no pecado são chamados de anjos eleitos. O que nós entendemos disso? Nós entendemos que esses anjos que não caíram, eles não caíram porque Deus os sustentou. Aconteceu alguma coisa lá no céu, e se não fosse Deus ter sustentado esses anjos, eles também teriam caído no pecado. Veja Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Preparado para o diabo e seus anjos. Então, os anjos, esses anjos que caíram, esses anjos que são anjos do diabo, esses anjos, eles não são anjos eleitos, né? Não foram escolhidos de Deus, por Deus para a vida. Outros textos, meus irmãos, vão falar a respeito disso, mas acho que estes aqui bastam. Com relação aos homens, Romanos capítulo de número 9. Nós pouco sabemos, queridos, sobre os anjos. A Bíblia fala muito pouco sobre os anjos, fala pouco sobre aquilo que aconteceu lá no céu, a rebelião que aconteceu lá, mas diz aquilo que nós precisamos saber. Porque sempre citamos aqui Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas não. E os teólogos reformados, eles sempre têm a seguinte visão: nós não podemos passar da revelação, porque passar da revelação, aí é especulação humana. E a especulação humana pode incorrer em erro, né? Pode incorrer em pecado. Romanos capítulo 9, versículos 22 e 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então o apóstolo Paulo nos fala aqui a respeito de 2 vasos, e esses vasos, é claro, são pessoas. E o texto nos diz claramente, né, que Deus, para mostrar a sua ira, ou seja, a sua justiça, alguns vasos Ele preparou para a perdição. Agora, para mostrar a sua glória e a sua misericórdia, outros vasos Ele preparou para a salvação. Então a gente vê no texto, meus irmãos, nós não podemos diminuir a força do texto, que Deus, Ele é o agente, Deus, Ele é o sujeito, Ele é quem prepara esses vasos. Veja ali o verso de número 22, que diremos, pois, se Deus querendo, né, foi o querer de Deus, isso foi da vontade de Deus. Agora, antes de nós continuarmos, deixa eu dizer o seguinte, o homem caiu no pecado, não caiu? A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Todos nós merecíamos o quê? A morte. A morte é merecida por todos. A maravilha é Deus não condenar todos, mas salvar alguns. Deus poderia ter salvado a todos? Poderia, se Deus quisesse, Ele salvaria todos. Porque quando nós estudamos sobre o sangue de Cristo, nós vemos que o sangue de Cristo, ele é suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade. Deus poderia salvar todo mundo. Por que Deus não vai salvar todos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus não vai salvar todos, porque senão não teria o tal do inferno, né? Agora, por que Deus não salva todos? Nós não sabemos. Eu sei que Deus sabe todas as coisas. Deus tem um conhecimento que eu não tenho. E a vontade de Deus, ela é sempre boa e perfeita. Então nós devemos confiar na graça de Deus, devemos confiar na soberania de Deus, devemos confiar no agir de Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe porque Ele vai salvar quem Ele vai salvar. Isso, meus irmãos, é da sabedoria de Deus, e nós devemos confiar na sabedoria de Deus. Quando Paulo escreve aqui Romanos 9, e você pode ler depois na sua casa todo o capítulo, Paulo está respondendo à acusação ou à objeção de por que Deus não vai salvar todo mundo? E Paulo começa usando o exemplo de Faraó. Veja ali o versículo de número 17. Por isso a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe... Porque Deus não teve misericórdia de Faraó. Deus fez o que com Faraó? Endureceu o Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó, coloque-se no lugar de Faraó. Meus irmãos, será que alguém viu tanto milagre como Faraó viu? E por que Faraó não se convertia? Porque ninguém pode se converter se Deus não transformar de dentro para fora. Tem o convite universal: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas depois nós vamos ver o efeito que o pecado fez em nós. O pecado, ele causou um efeito em nós que, se Deus não agir em nós, se o Pai não nos trouxer, lembra que Jesus disse? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Meus irmãos, se Deus não fizer isso, se Deus não levar o pecador a Cristo, o pecador não virá a Cristo. Ok, queridos? Efésios capítulo 1. Olha, você, se quiser falar alguma coisa, levanta a mão. Se eu não ver sua mãozinha, porque como eu disse, eu estou vendo meio embaçado, né? Dá uma chamada, pastor, né? Aí, ó.
preocupa assim, essa expressão ali, já explicou isso, mas nós sabemos, está preordenado, predestinado, tá? Sim. Um predestinou. Agora, preordenado, a palavra pré vem antes. Então, Sim. ordenou, por exemplo, ordenou o pastor, ordenou o presbítero, ordenou tal. Agora, o pré aí, o que leva a pessoa a perder a salvação? Seria o caso, por exemplo, Faraó. Faraó, segundo o entendimento, ele já tinha um coração mau. Sim. Agora, e os demais? Por exemplo, e nós? Nós temos o coração mau. E Deus, esse é o problema. Se Deus não transformar o nosso coração, a gente não vai se converter. O ser humano, nós entendemos que o ser humano, depois da queda, ele não tem a capacidade de responder espiritualmente ao Evangelho. Veja comigo aqui, quando nós olhamos lá para 1 Coríntios, vamos olhar primeiro, antes de ler Efésios, Provérbios capítulo 16, verso 4. Que é um texto que está aí como um dos textos citados pelos teólogos de Westminster, né? Provérbios 16, verso 4. Meus irmãos, sempre tenham em mente isso. Deus sabe o que eu não sei. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é santo. Amém, queridos? Deus poderia ter salvado a humanidade. Deus poderia ter decretado. Se Deus tivesse feito o decreto, toda a humanidade será salva. Ninguém ia poder fazer nada. Ninguém ia poder dizer, não, meu Deus, não é justo. Deus, se Ele tivesse decretado isso, todo mundo seria salvo. Não existiria o inferno. Mas esse não foi o decreto de Deus. Por que Deus não decretou? Porque Deus decretou como decretou? Porque Ele é sábio, Ele é santo. Nós não temos a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Então, até o perverso para o dia da calamidade. Esses versículos, eles nos respondem muitas coisas. Por que nem todo mundo se converte? Porque a igreja prega o evangelho, mas o evangelho é rejeitado. Isso é muito importante para missões. Porque o missionário, às vezes, ele chega num campo, ele prega, ninguém se converte. Às vezes ele vai para outro lugar, ele chega lá, o pessoal se converte. Então, por que uns se convertem e outros não se convertem? Isso é da soberania de Deus. Cabe à igreja pregar o evangelho. Amém, queridos? Mas olha só, nosso coração, ele está corrompido pelo pecado. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo de número 1. Sim. Ah, sim. Isso. Não podemos pensar em perder a salvação, porque isso traz uma outra interpretação. Sim, muito bom.
1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Paulo não diz em alguns casos, Paulo não diz talvez, Paulo diz o que aí? Certamente. Então ele diz certamente. Certamente, os irmãos estão aí comigo? Certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então Paulo vai dizer aqui que o evangelho, ele é loucura, ele é uma loucura para as pessoas. Ele só vai fazer sentido se o Espírito Santo fizer com que ele faça sentido para nós. Sem a ação do Espírito Santo, o evangelho é uma loucura. Ele é uma loucura. As pessoas não compreendem e não aceitam o evangelho, né? Não aceitam o evangelho. Ok, meus irmãos? Leia 1 Coríntios aí depois, capítulo 1, Paulo vai deixar bem claro isso. Então, todos nós estamos encerrados no pecado. Vamos lá para Efésios capítulo 1. E o pecado, ele nos tornou incapazes de respondermos espiritualmente a Deus. Efésios capítulo 1. E é muito interessante como os teólogos de Westminster, eles escreveram a confissão, porque depois eles vão mostrar que aqueles que Deus predestinou, Deus chama, nós vamos ver como Deus chama, e Deus chama não só para a salvação, mas Deus chama para tudo. Deus chama, Deus justifica, Deus adota e Deus santifica o seu povo. Ou seja, aquele que começa a boa obra, ele faz a obra completa e é fiel para completá-la. Efésios capítulo 1, meus irmãos, verso 5 e 6. Se nós olharmos ali já para o verso de número 3, vamos olhar a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, então Deus ele nos escolheu em Cristo, né, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, o texto é bem claro, né? Os salvos, eles foram escolhidos, eles foram predestinados. Verso de número 2, vai responder a pergunta da dureza do coração do faraó. Ele nos deu vida, estando nós o quê? Mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos antigamente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo diz aqui que antes da nossa conversão, antes da nossa regeneração, ou seja, antes do Espírito Santo nos dar vida, nós estávamos o quê? Mortos. E essa morte fazia com que nós andássemos em delitos e pecados. Essa morte fazia com que nós vivêssemos segundo a vontade do diabo. Veja ali o verso de número 2. Fazemos tudo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, meus irmãos, esse movimento que nós vemos no mundo, né, esse movimento de pecado, é o diabo atuando nos homens. E nós, veja o verso 3, nós também estávamos como todos os outros. Havia uma inclinação da nossa carne para pecar. E por natureza nós éramos o quê? Filhos da
ira. Olha lá, nós lemos lá em Romanos, que Deus separou vasos de misericórdia e Deus separou vasos de ira. Nós estávamos entre os vasos de ira. Nós éramos vasos de ira. Então os eleitos, eles são eleitos para quê? Para Deus salvar. Deus tira da ira e faz vasos de graça, né? Vasos para a sua glória. Se nós olharmos ali, meus irmãos, para João capítulo de número 10, vamos abrir lá em João 10. Oi. Jesus veio para dar uma oportunidade para esse pessoal que está perdido, ter uma brecha para entrar nesse grupo fechado do sol. Ele veio para que todos tenham vida. Todos. A Bíblia não fala isso, isso é uma afirmação que a gente não pode ver nas Escrituras, né? Tanto lá, quando nós olhamos para Mateus 26, veja lá comigo, Mateus 26, antes de ver João 10. Mateus 26, versículo 28. Mateus capítulo 26, versículo 28, diz assim: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova, derramado em favor de muitos. Não fala todos, né? Derramado em favor de muitos. É aquilo que a gente chama de expiação limitada. Porque se ele tivesse derramado em favor de todos, ele fala, meu sangue está sendo derramado em favor de todos. Não, meu sangue foi derramado em favor de muitos. É uma expiação limitada, é para muitos. Quem são esses muitos? Nós cremos que na cruz, quando Cristo morreu, ele sabia por quem ele estava dando a vida. Tanto que a Bíblia, em outros textos, vai dizer que ele comprou com o seu próprio sangue. Você compra alguma coisa e não leva? Você compra e leva. Então, todos aqueles que ele comprou, ele vai levar junto com ele para salvação. Só que nós não sabemos quem são os salvos. Ele é quem sabe. Nós não sabemos. Veja lá João 10, João capítulo 10, versículo 11. João 10, versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele faz o quê? Dá a vida pelas ovelhas. Olha, meus irmãos, Jesus, se ele deu a vida pelas ovelhas, ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Veja o verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus vai dizendo aqui em João 10, claramente que ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, e nenhuma delas se perderá. Versículo de número 26 e 27, aí de João 10. Mas vós não credes, Jesus está falando para os judeus incrédulos, mas vocês não creem, porque vocês não são das minhas. Agora as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e eu lhes dou a vida eterna. Não é uma possibilidade, não é um oferecimento apenas. Ele realmente dá a vida às suas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, depois Jesus, aqui mesmo em João 10, vai falar da soberania do Pai. O Pai é soberano o suficiente para
que nenhuma das ovelhas se perca. Então nós cremos que Jesus, quando ele veio ao mundo morrer na cruz, ele não veio dar um tiro no escuro, né? Vou morrer aqui na cruz, depois manda os 12 pregar o evangelho. Depende de vocês, se der certo, deu, se não der certo, se o pessoal acreditar, acreditou, se não acreditar, vai todo mundo para o inferno. Não, Jesus ele não deu um tiro no escuro, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, comprou um preço e disse, olha, aqui com esse sangue eu paguei o preço pelos salvos e eles serão salvos. Eles serão alcançados no tempo e na história. Depois nós vamos, quando estudarmos o chamado eficaz, nós vamos ver como Deus ele vai chamando aqueles que são dele. Gisele? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o Filho para quem? Para que todo o que nele crê. Jesus não disse depois, ele não disse aqui, por que vocês não creem em mim, João 10? Porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas vão ouvir minha voz, elas vão crer. Então, o que Deus faz é abrir o nosso coração para crer. Ele nos faz crer em toda a palavra de Deus. Não apenas em parte da palavra, mas os salvos crerão em toda a palavra de Deus. João 6, 17 a 19. 37 a 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Se os irmãos olharem João 17, João é um dos textos, né? Os textos joaninos são alguns dos textos que mais falam sobre predestinação. João 17, Jesus vai fazer uma oração, que é a oração sacerdotal, e lá ele vai falar várias vezes, olha, estou orando por todos aqueles que o Pai me deu, que é o que ele usa aqui, né, no verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, quando nós olhamos para as Escrituras de forma geral, nós vemos que Deus não veio apenas para oferecer a salvação. Ele veio para realmente resgatar. Porque o que é resgatar? O que é salvar? Só precisa ser salvo a pessoa que não tem condição de salvar a si mesma. Então, Cristo ele veio buscar e salvar o perdido, né? Oi? Não, ninguém teria chance se não fosse a graça. Nem nós teríamos chance, porque nós somos pecadores. A nossa salvação não está em nossa justiça, mas está na justiça de Cristo, né? Não vai ter chance. O Sebastião quer dizer que na última hora lá, no dia do julgamento final, alguém se arrepender, né? Não, ninguém vai se arrepender naquele dia. Esses homens e esses anjos são predestinados e preordenados. São particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Isso aqui, meus irmãos, é até uma obviedade, né? Porque vamos pensar aqui que se não houvesse a predestinação, o número dos salvos e dos condenados já estaria determinado? Sim. Se não houvesse a predestinação, sim. Porque Deus ele é onisciente, não é? Se mudasse uma pessoa, então Deus já não seria onisciente. Então, aqueles que acreditam na presciência, o número dos salvos e o número dos condenados já está determinado de qualquer jeito. Mas nós cremos que o número de salvos e condenados está determinado não por presciência, mas por soberania de Deus, né? Veja ali
2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Segunda Timóteo capítulo 2, verso 19. Quem achar pode ler. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo ele Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Mas, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui, a Timóteo, dizendo o seguinte: entretanto, o firme fundamento, esse firme fundamento é de quem? De Deus. O firme fundamento de Deus, né? Permanece, ou seja, isso é algo do Senhor. E tem este selo. O que é um selo? O selo, meus irmãos, naquela época, ele tinha o sentido de imutabilidade, né? Era o decreto do rei. Qual que é o selo aí que diz aí? Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. O Senhor conhece os que lhe... Deus já sabe. Deus já conhece. Ele conhece os dele. Ele sabe os que lhe pertencem. Então, nós estamos aqui nessa cidade, nós estamos pregando o Evangelho. É nosso dever pregar o Evangelho. Só que quando alguém vem à frente, vamos dizer assim, a pessoa, eu quero ser batizada, Deus sabe se aquela pessoa é dele ou não. Às vezes até engana a gente, porque o joio entra também no meio da igreja. Mas Deus conhece os que lhe pertencem. O que é a ideia de pertencimento? É meu, esse é meu. Deus sabe. Né? Você sabe o que te pertence, não sabe o que te pertence? Quando você olha, por exemplo, sai daqui, você vai ver talvez seu carro ali na rua. Esse carro é meu, me pertence. Você sabe o que te pertence. Deus, os outros você olha, não, isso não é meu, o meu é esse. Deus conhece os que lhe pertencem. E mais, né? Mas há uma advertência ali: aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do... Então Deus sabe que quem pertence ao Senhor? Aqueles que se afastam da injustiça. Deus conhece aqueles que lhe pertencem. João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 18. Quem achar pode ler. Então Jesus está falando aqui, ele tinha 12 discípulos, tinha 12, né? E desses 12, ele diz assim: eu sei os que eu escolhi. São os 11. Mas tem um aqui que não é escolhido, que é o Judas. Ele vai levantar contra mim o seu calcanhar. Então, os salvos, a gente não... Os salvos, Deus sabe quem são e quem não são. Nós não sabemos. E ainda que os salvos, nesse momento, né, pode ser que tenha alguém perdido que ainda vai ser salvo. Mas todos aqueles que Deus escolheu serão salvos. Porque a obra de Cristo pagou o preço pelos salvos lá na cruz. Mas a salvação, ela acontece no tempo e na história. Ninguém será salvo até que o Espírito Santo aplique
a obra de Cristo no coração do perdido. Segundo o eterno e imutável propósito, por que ele fala tanto de eterno e imutável propósito? Porque Deus não muda. Deus não muda seu plano. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito, né? Beneplácito é o desejo da vontade de Deus. Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória os homens que são predestinados para a vida. Para louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de obras, ou de boas obras, e perseverança nelas, ou de qualquer coisa na criatura que a isso o movesse, como condição ou causa. O que ele quer dizer é o seguinte: Deus não nos escolheu porque Ele previu que nós seríamos boas pessoas, ou porque Ele previu que nós iríamos crer. Deus não nos escolheu porque Ele viu alguma coisa em nós. Não. Nós não somos melhores do que ninguém. Deus nos escolheu por sua livre graça. É um mistério a escolha divina. Veja lá 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Porque se Deus nos salvasse, né, se Deus nos predestinasse, porque Ele previu que seríamos boas pessoas, ou porque previu que iríamos crer, aí a predestinação não teria valor de soberania de Deus. Mas Deus, Ele é quem faz todas as obras. O homem só se converte, ou seja, só muda o seu caminho por uma operação poderosa do Espírito Santo no seu coração. Isso, meus irmãos, é qualquer homem. Sem a operação poderosa do Espírito Santo no coração, ninguém se converte. Veja bem, o ser humano não se converte só pela palavra. É preciso a palavra e é preciso o Espírito. Porque tem muita gente que conhece a palavra. Mas se o Espírito não operar no coração, o cabra não muda. O coração dele continua endurecido. Faraó conheceu a palavra? Conheceu, meus irmãos. Mas Deus não operou de dentro para fora no coração de Faraó. Então, tem muita gente que conhece a palavra. Tem muitas igrejas, inclusive igrejas não evangélicas, em que a palavra é aberta e é lida todo domingo. Mas a palavra, sem a operação do Espírito, não transforma o coração. E o ser humano não tem o poder de transformar o seu próprio coração, porque ele está morto em delitos e pecados. É interessante, as pessoas, elas postam a palavra, e depois de postar a palavra, posta sobre o carnaval. Mas são duas coisas contraditórias. Mas na cabeça desse ser humano, ele não consegue enxergar. E se você mostrar para ele, vai acontecer o que Paulo diz lá em Coríntios. Ele vai dizer, isso é loucura. Ele não pode entender as coisas do Espírito. Paulo diz, o ser humano caído em pecado, ele não pode entender a palavra. Ele não entende, não adianta você explicar, ele não vai entender. Porque as coisas do Espírito se discernem o quê? Ou seja, sem o Espírito Santo agir na nossa vida, não tem como entender as coisas do Espírito. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa... Então vê aqui que nesses dois pontos nós somos passivos, né? Deus ele nos chama, aí depois nós respondemos por causa da operação do Espírito, com santa vocação, nos salvou e nos chamou, não segundo as nossas... Olha só, então nós fomos salvos e fomos chamados, não segundo as nossas... O que seriam nossas obras? Nossas obras seriam... A fé é uma obra. Mas Paulo vai dizer que a fé que nós temos não vem de nós, ela é dom. Se Deus não der fé, fé salvadora.
Se Deus não der fé, o ser humano não vai crer. O que seriam nossas obras? Seria ser bom pai, bom filho, né? Dar esmola. Deus não nos chamou segundo as nossas obras, mas conforme o quê? Conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo. Quando, meus irmãos? Leia aí para mim. É um propósito eterno de Deus e imutável, a nossa salvação. Tem vários versículos aí, eu só separei apenas este, né, que eu acho que é suficiente. Veja assim esse slide. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos em Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Vamos ler lá Romanos capítulo 8. Vamos pegar só o versículo lá de Romanos. Romanos capítulo 8. Resumindo esse parágrafo, antes da gente ler aqui o versículo, resumindo esse parágrafo, os teólogos de Westminster, eles querem dizer o seguinte: Deus predestinou para a salvação, certo? Só que Deus não só determinou que os salvos serão salvos, Deus determinou como eles serão salvos. Deus determinou tudo o que tem que acontecer para que os salvos sejam salvos. Amém, meus irmãos? Amém. Serão salvos, especialmente através da pregação do Evangelho. Mas eu faço uma pergunta: não serão salvas pessoas de todas as nações? A Bíblia diz que serão salvas pessoas de todas, Deus escolheu pessoas de todas as nações. O Evangelho já chegou a todas as nações? Não. Mas Deus já determinou o caminho para que o Evangelho chegue a todas as nações e que todas as pessoas dessas nações sejam alcançadas e salvas. Todos que Ele escolheu de todas as nações. Romanos capítulo de número 9, versículo 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Os irmãos estão aí comigo? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, santificou. Aliás, aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, repare aqui que a predestinação, ela vai predestinação, chamado, justificação e o quê? Glorificação, que é entrar na glória. Então Deus, ele já preparou tudo para que os crentes entrem na glória, aqueles que Ele escolheu. Vou passar aqui o próximo slide. Só um minutinho, meus irmãos, a vista fica um pouquinho embaçada. Segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pelo qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, nós vimos o exemplo de Faraó, para a glória do seu soberano poder e das suas criaturas, o resto dos homens, para louvor da sua gloriosa justiça. Deus foi servido não contemplar e ordenar para desonra e ira por causa dos seus pecados. Aqui a gente merecia parar um pouquinho,
mas eu vou ser bem sucinto aqui. Deus, meus irmãos, ele tem duas faces muito importantes, que uma face é a face da graça e outra face é a face da justiça. Naqueles que são salvos, ele mostra a sua graça, que é favor imerecido. Naqueles que não são salvos, ele mostra o que? A sua justiça. O que seria a justiça de Deus? A justiça de Deus é a justa retribuição de Deus ao pecado dos homens. Então, aqueles que são salvos pela graça. Mas aqueles que são condenados, eles são condenados porque são condenados por causa dos seus pecados. Ninguém vai para o inferno injustamente. Todos que irão para o inferno porque merecem ir para o inferno. Os irmãos estão entendendo isso? Então, se Deus mandasse todo mundo para o inferno, Deus seria o quê? Justo. Ele estaria mostrando a face da justiça dele. Deus é justo em nos condenar. Paulo fala sobre isso em Romanos 9. Deus, ele é justo. Se Deus dissesse assim no juízo final, ninguém vai ser salvo, todo mundo será condenado. Isso é justo porque o salário do pecado é a morte. E não só porque o pecado de Adão, meus irmãos, mas por causa do nosso próprio pecado. Diante de Deus, nós não somos jamais considerados justos. Então nós não devemos achar que somos santinhos, não. Nós somos pecadores, somos terríveis. Nós só não caímos mais no pecado, porque como nós vimos no sermão de domingo passado, Deus não nos entrega a nós mesmos, Deus freia o nosso coração do pecado. Mas Deus, por sua livre graça, resolveu salvar um povo para si. Isso é graça, é misericórdia. Deus, ele tem que ser louvado pelas duas coisas. Ele deve ser louvado na salvação e ele deve ser louvado na condenação. Porque na salvação ele demonstra a graça e na condenação ele demonstra sua justiça. Sabendo que ele foi para o inferno, conhecendo a verdade, porque ele ouviu a verdade. Mesmo que não ouviu a verdade. Mesmo que não ouviu a verdade. Porque nem todos, o evangelho não é oferecido a todas as pessoas. Porque o evangelho, muita gente morre sem ouvir o evangelho. Muita gente morre sem ouvir o evangelho. Na época de Abraão, você tinha Abraão. Abraão pregou o evangelho aonde? Em Canaã. Em cada lugar que Abraão ia, ele montava um altar, não era? E o restante do mundo? Jesus disse para os 12 discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Eles começaram a pregar o evangelho aonde? Jerusalém, Judeia. Se você ler depois, o que é a carta aos Romanos? A carta aos Romanos é Paulo dizendo assim, olha, eu já preguei o evangelho aqui numa região, mas agora eu quero avançar e pregar o evangelho em outra região, porque tem gente ainda nessa região que não ouviu o evangelho. E ainda hoje, meus irmãos, tem muita gente que não ouviu o evangelho e morre sem ouvir o evangelho. Essas pessoas diante de Deus, segundo Paulo em Romanos capítulo de número 1, essas pessoas diante de Deus, elas são o quê? Indesculpáveis. Elas não vão poder chegar no céu e dizer assim, ah Senhor, morri sem ouvir o evangelho. Então, porque ninguém me falou, porque senão, se isso fosse motivo para a pessoa ser salva, é melhor não pregar o evangelho para ninguém, porque melhor a pessoa morrer sem ouvir o evangelho, porque ela estaria salva. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que todos os homens diante de Deus são indesculpáveis. O evangelho, ele alcançará todos aqueles a quem Deus quer salvar. Ele vai chegar a todos esses. Uma hora ou outra ele chega, porque Deus, ele vai chamar aqueles que são seus. E Deus chama através do evangelho. Deus não escolheu outro método de chamar. Deus chama pelo evangelho.
Na verdade, não tem. Por quê? Você não conseguiria, porque você já nasce em pecado. Ok, mas tem a saída. Não tem saída. O que Deus quer mostrar ali é que a lei, ela só serve para mostrar o quanto nós somos pecadores. Mas veja bem, não, Cristo sim. Mas Cristo não nasceu em pecado como nós nascemos. Nós nascemos quando a gente é gerado no ventre da nossa mãe, ali. A gente nem saiu dali. E ali nós já temos o quê? Pecado. Porque pecado não é só uma coisa que nós fazemos. Pecado não é só matar, roubar. Pecado é a nossa natureza. Nós nascemos com natureza pecaminosa. E quando Deus diz lá que se cumprir todos esses mandamentos, você terá a vida, Ele já está falando com pessoas que já nasceram na semente pecaminosa. Então não tem como, nós precisamos, junto com a lei, Deus deu o quê? O sacrifício. Junto com a lei, Deus deu o sacrifício. Junto com a lei, Deus deu duas coisas. O dia da expiação, Deus deu também o quê? A Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é o passar por cima. Junto com a lei, Deus deu o tabernáculo, e dentro do tabernáculo tinha o quê? A Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei quebrada, e por cima da Arca da Aliança tinha uma coisa chamada propiciatório. O que significa a palavra propiciatório? O aplacar da ira. Em palavras simples é isso. É a tampa que aplaca a ira. Quem é o nosso propiciatório? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá o João vai dizer que Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo é o aplacar da ira. Sem Cristo ninguém é salvo, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Ali quando Deus fala isso, escolhe a vida, Deus já está dando já o recado. Vocês precisam do Messias. Por isso Abraão se alegrou em ver o dia do Senhor. Porque Abraão, Paulo vai dizer, não foi justificado por obras, mas foi justificado pela sua fé no Salvador. Último parágrafo aqui, meus irmãos, para nós encerrarmos, né? Coloca aí para mim, acho que apagou. Eu vou ler aqui para os irmãos. A doutrina desse mistério, a doutrina desse alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada na palavra de Deus e prestando obediência a essa palavra, possam, pela evidência da sua vocação, certificar-se da eterna eleição. Meus irmãos, olha só, como eu disse, essa doutrina, ela não pode ser negligenciada, ela vai de Gênesis a Apocalipse, não tem como você olhar para a Bíblia e falar, Deus não escolheu. O primeiro escolhido foi Abraão, depois Deus escolheu a nação de Israel, dentre todas as nações, tinha as nações escolhidas. Porque Deus não chamou, em vez de chamar Abraão, por que Deus não chamou um de cada nação? Deus chamou um só de uma nação. Olha só, você tem que se certificar da sua eleição. Cada um tem que se certificar da sua própria eleição. Os eleitos vão se apartar da injustiça, vão se santificar. Os eleitos têm um chamado no coração dos eleitos, um chamado natural de Deus, não para salvação, mas um chamado para estar na presença de Deus, para adoração, para o serviço, para glorificar a Deus. Vocês estão entendendo? Como é que está o seu coração? Seu coração é endurecido? Seu coração é insensível? Ore por sua conversão. Todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, a todos os que obedecem ao Evangelho, a doutrina da eleição é motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Se você obedece ao Evangelho, eu tenho certeza que a doutrina da predestinação vai trazer paz ao seu coração, motivo de segurança, porque você é salvo pela graça, você não é salvo por obras. Amém, meus irmãos? Mas aos que desobedecem o Evangelho,
aí para eles essa doutrina é motivo de preocupação. Tem muitos textos aí, nós examinamos só alguns, como eu disse, para estudar a confissão de fé, os irmãos têm que ter um esforço em casa, tem que ter uma lição de casa. Então pegue esses textos, né, estude em casa, para que você possa se aprofundar e conhecer um pouco mais. Aqui explica bem, esse capítulo 3 explica bem sobre a doutrina da eleição. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, ó Deus, pela tua santa palavra. Nosso tempo, Pai, é tão curto e são assuntos tão importantes, águas profundas são esses assuntos, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça para compreendermos, que o Senhor nos dê descanso na tua palavra, ó Deus. Que a tua bênção seja sobre o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.